18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Mix, são 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você que está ligado na 100,7. Boa noite pra você aí na sintonia certa. Vamos juntos, começando mais uma edição do programa 18 horas até às 7 da noite. A informação pra você. Hoje é quinta-feira, dia 4 de novembro. O ano é 2021, não é isso, Carimilhão? Boa noite. Exatamente, Carlão. Muito boa noite pra você e pra você também que sintonizado aqui em 100,7. Muito obrigada pela sua companhia. Aquele abraço, aquela boa noite especial pra você do aplicativo Mani, para quem nos acompanha também ao vivo e em cores no Instagram, no @18 horas news. 18 horas. Olha aí, vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje, desta quinta-feira. Aqui no Amazonas, pelo menos 11 mil profissionais de saúde ainda não tomaram a terceira dose de vacina contra a Covid-19. Levantamento revela que no estado do Amazonas, as áreas urbanas com características de ocupação informal respondem por 45%. O comércio amazonense terá a melhor contratação de temporários desde 2013. A expectativa é a abertura de mais 5.200 vagas. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora. Com você até às 7 da noite, o programa 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, chegou a hora dos cinquentões prepararem aí o braço para a terceira dose agora da vacina contra a Covid-19. O prefeito Davi Almeida anunciou na tarde desta quinta-feira que já está liberada a dose de reforço, a terceira dose agora, Carimilhão. Exatamente, Carlão. E a dose de reforço é para todos a partir dos 50 anos, tá? Desde que tenha passado os 5 meses da aplicação da segunda dose. Então, atenção para o prazo, tá? Ou seja, quem tomou a segunda dose no mês passado vai ter que aguardar 5 meses para poder receber a dose de reforço. Essa terceira dose será aplicada em quem tomou a segunda dose até o mês de junho deste ano. Vamos ouvir o que disse o prefeito Davi Almeida. Olá, meus amigos e amigas de Manaus. Hoje é quinta-feira, dia 4 de novembro, são 13 horas e 30 minutos. Tenho notícias sobre a vacina. Estamos liberando a partir de agora a vacinação para a dose de reforço, a terceira dose para quem tem 50 anos de idade. Se você tem 50 anos de idade e já tem 5 meses da aplicação da segunda dose, você pode comparecer aos nossos pontos de vacinação para receber a sua dose de reforço, a terceira dose. É Manaus avançando na vacinação e nós esperamos vocês para que vocês possam nos procurar e nós aplicarmos a terceira dose, a dose de reforço para aquelas pessoas acima de 50 anos. Muito obrigado, valeu, boa tarde. 18 horas. E ainda falando de vacina, hein? O governo está à procura de 11 mil profissionais de saúde que ainda não tomaram a terceira dose de vacinas contra a Covid-19 aqui no Amazonas. Exatamente. Agora o governo decidiu fazer busca ativa desses profissionais nas unidades de saúde para vacinar no local de trabalho. Então, o que eles fizeram? Montaram salas de vacinação dentro das unidades para facilitar aí todo o trabalho, viu, Carlão? Sim. O Amazonas está ainda longe, Karim, de alcançar a meta que é 70% da população totalmente imunizada, e isso é muito importante. Mais de 500 mil pessoas estão atrasadas com a segunda dose e a adesão à terceira dose ainda é muito tímida. Pois é, olha, escuta esse dado, Carlão. Apenas 43% dos amazonenses tomaram as 2 doses da vacina. Desses, cerca de 1.852.000 pessoas completaram o ciclo vacinal com as 2 doses ou a dose única da Janssen, o que representa, como disse, assim, 43% da população do estado. Cerca de 2.615.000 receberam a primeira dose, o que corresponde a 61% da população. Esse percentual é um dos mais baixos do país. São Paulo, por exemplo, para a gente ter uma ideia, vacinou com a primeira dose 80% da população e com as 2 doses 68%. Carimilhão, e vale lembrar sempre aí que mais de 80% dos pacientes internados em UTI no Amazonas são
pessoas que sequer tomaram a primeira dose da vacina. Já está mais do que provado cientificamente que as vacinas salvam vidas, que as vacinas reduzem o número de casos de internações. E não há o que se discutir realmente. É vacinar e garantir a imunidade contra essa doença que já matou mais de 13.700 pessoas só aqui no estado do Amazonas. Pois é, então vamos lá, porque a vacinação continua nos postos da prefeitura e do estado aqui no nosso estado aqui no Amazonas, tá? Pode vacinar todos maiores de 12 anos. Você que recebeu apenas a primeira dose está em atraso com a segunda dose, vai lá, procura um posto de vacinação e garanta a sua imunidade. Quer saber onde tem posto mais próximo da sua casa, de onde você mora? É só ir no site imunizamanaus.am.gov.br. Vamos lá, o site imunizamanaus.am.gov.br. Tem tudo explicadinho lá no site para você. Exatamente. O que você precisa saber sobre vacina contra a Covid-19 está lá no imunizamanaus.am.gov.br, não é isso, Karine? Exato. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o governo do Amazonas se destaca no crescimento de áreas de favelas, segundo o levantamento feito pela plataforma MAP Biomas, divulgado nesta quinta-feira, 4 de novembro, que é o dia da favela, Karine. E aqui em Manaus, quase metade da área urbana é ocupada por moradias irregulares. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito desse levantamento agora na reportagem de Júlia Gomes. De acordo com o mapeamento de infraestrutura urbana feito pela plataforma MAP Biomas, a área total de favelas no Amazonas representa 45% da área urbanizada no estado. Na capital amazonense, as ocupações informais têm sido regra nas últimas 3 décadas e meia. Manaus tem 48% de sua área urbanizada por favelas. O levantamento inédito sobre áreas urbanizadas foi feito a partir de imagens de satélite captadas entre 1985 e 2020. No Brasil, a área total de favelas dobrou durante esse mesmo período. O aumento equivale a 11 vezes a área de Lisboa, em Portugal, que tem uma área de 100 quilômetros quadrados. Ao todo, as moradias informais representam um crescimento de 4,66% das áreas urbanizadas nos últimos 36 anos no país. O arquiteto e urbanista Pedro Paulo, diretor de planejamento urbano do município, explica que, não diferente do restante do país, o crescimento do número de favelas no Amazonas, em especial Manaus, se deu por 2 motivos: o êxodo rural, que é a migração da população do campo para a cidade, e o processo de industrialização. A partir da década de 70, nós temos aí a implantação do projeto do projeto Zona Franca de Manaus, o que ocasionou aí uma enormidade de oportunidades de emprego, tanto na indústria quanto no comércio como no serviço. A economia se tornou pujante novamente, tanto é que esse é nosso segundo grande ciclo econômico, mas também resultou em uma série de problemas, e um deles a questão habitacional. Prova disso é que quase metade do nosso território é formado por ocupações irregulares ou uma irregularidade fundiária, tanto fundiária quanto urbana. Ainda de acordo com Pedro Paulo, quase metade dos 63 bairros da capital amazonense são em áreas irregulares. Segundo ele, atualmente um dos maiores problemas de urbanização de Manaus está na área do Viver Melhor, na Zona Norte, por conta do grande número de habitações em torno de uma única área, sem planejamento, que causou distorção e favelização do entorno do próprio conjunto habitacional. Não é que não houve a falta de programas habitacionais. Nós podemos citar aí o Minha Casa Minha Vida, que hoje é o Casa Verde e Amarela. Houve sim, entretanto, guardadas as proporções, aqui em Manaus nós tivemos um grande problema, que hoje é o Viver Melhor. Fizeram simplesmente 9.000 unidades em uma área onde não havia absolutamente nada, muito menos o acesso.
o que resultou em exatamente uma distorção e uma favelização no entorno do próprio conjunto Viver Melhor. Hoje ele está cercado por uma série de ocupações irregulares que infelizmente comprovam que os grandes conjuntos habitacionais fora da cidade, digamos fora da cidade, que eu digo sem a infraestrutura necessária, consolidada inclusive, eles acabam se tornando desastres. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Gente, aquele problema que todos nós conhecemos em todo o Brasil que existe, né? Manaus também cresceu rapidamente, Inchou. só que aqui, exato, a partir da década de 70, de 1970, com o surgimento da Zona Franca de Manaus. E a explosão demográfica impulsionou a ocupação irregular de terras, as chamadas invasões, como aconteceu no Brasil inteiro, né? Quase todos os bairros em Manaus surgiram a partir de invasões. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Karime, por isso Manaus tem aí tantos problemas de mobilidade urbana, né? Essa explosão demográfica, e praticamente tudo foi feito sem planejamento e não existe aí uma política real de habitação popular. As poucas que existiram foram feitas ainda quando o Amazonino Mendes era governador, como foi o caso aí do Nova Cidade. E outro projeto importante foi o Minha Casa, Minha Vida do governo federal. Mas infelizmente as invasões continuam existindo e sim, aí aumentando os índices de favelas na nossa cidade. 18 horas. As empresas Claro, Vivo e TIM arremataram nesta quinta-feira os 3 lotes da faixa 3,5 GHz, considerado o principal lote do leilão do 5G, realizado pela Agência Nacional de Telecomunicações. Esta foi a segunda faixa a ser licitada no leilão, que começou hoje e deve terminar só amanhã, sexta-feira. A faixa 3,5 GHz é exclusiva para o 5G, com capacidade de transmissão altíssima, inclusive. É uma velocidade bem considerada. É a faixa de frequência mais usada no mundo para o 5G, com foco no varejo, consumidores finais e na indústria, além de ser considerado aí ideal para atender áreas urbanas. E o país vai ganhar mais uma operadora de abrangência nacional, a Winity Telecom, ligado ao Fundo Pátria, que venceu disputa pelo primeiro lote no leilão do 5G. Com isso, o Brasil conta com uma nova operadora de telefonia móvel com autorização para oferecer o serviço em todo o país. E a nova tecnologia de conexão móvel, o 5G, começa a chegar ao Brasil no segundo semestre de 2022. Primeiro, é claro, nas grandes cidades e, ao longo do tempo, nos demais municípios do país. Pois é, Carlão, e de imediato, as pessoas que se conectarem na rede devem experimentar uma velocidade maior para baixar e enviar arquivos pelo celular e menos atraso em videochamadas. Isso porque o 5G pode ter até 100 vezes mais rápido, mas 100 vezes mais rápido do que as conexões de 4G, e terá a chamada baixa latência, que é um tempo mínimo de resposta, responsável pelo aquele delay, aquele atraso, né, que acontece em ligações. A tecnologia, Karime Leão, nem sempre vai atingir suas velocidades absolutas, é óbvio, mas a melhora deve ser significativa sim. A evolução da rede vai permitir conectar muitos objetos à internet ao mesmo tempo, tipo celular, carro, semáforo, relógio, tudo isso já pode ser ligado ao 4G, mas é esperada uma melhoria para que tudo funcione aí de forma mais estável, ok? É tudo que o consumidor quer, nós queremos isso com certeza. Acesso, né, Karime? Exato. Ao sinal tranquilo, um bom sinal, velocidade e estabilidade no sistema para nós podermos trabalhar. Né? Mas aí eu vou colocar mais um item aí na sua, né? Preço. Bom preço. Preço, né? Lógico. 6 horas e 13 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E agora vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muitíssimo boa noite. Então, o governo conseguiu aprovar a chamada PEC dos precatórios, que permite furar o teto de gastos. Explica pra gente direitinho do que se trata e como é que foi, do que significa essa vitória do governo. Boa noite. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Olha, conseguiu em partes, viu, Karime? Ontem à noite,
a Câmara dos Deputados aprovou em primeiro turno de votação a PEC 23, que muda as regras para o pagamento de precatórios, que são as dívidas que a Justiça determina o governo a pagar. O Estado, no caso, né? Mas essa PEC, a gente volta a dizer, vai muito além disso. Ela também muda as regras do teto de gastos e tenta abrir um espaço fiscal para o governo bancar o Auxílio Brasil, o programa que substitui o Bolsa Família. Milhões de pessoas, Karime e Carlão, estão esperando que essa PEC seja aprovada pelo Congresso Nacional, porque o repasse de dinheiro público para essas pessoas, para as famílias pobres, é essencial para que elas se sustentem, principalmente nesse momento de crise, com a energia cada vez mais cara, com o gás cada vez mais caro. Se está difícil para milhões de famílias de classe média, as pessoas que ainda têm um emprego, imagina para os desempregados, para os profissionais autônomos, que aqueles que estão enfrentando o agravamento ainda maior da crise. Mas tem um porém, Karime. A forma como o governo está tentando fazer para encaixar essa despesa no orçamento, na ordem de 54 bilhões de reais, é que é a grande polêmica. Porque há um risco de rombo fiscal e de calote, uma verdadeira bola de neve para os próximos anos, que em vez de beneficiar a população, vai prejudicar ainda mais a situação da população e do Estado. Ontem à noite, o governo teve uma vitória apertada. Foram 312 votos favoráveis e 144 votos contrários. O governo, no jogo de ontem à noite, acabou tendo a ajuda de alguns partidos de centro e de centro-esquerda, como o PSB e o PDT. Falando em PDT, Karime, Ciro Gomes anunciou hoje que vai suspender a candidatura dele à presidência da República em reação à votação da bancada do PDT na Câmara pela aprovação da PEC dos precatórios. A maioria dos parlamentares pedetistas votou sim a essa PEC em primeiro turno. Ele disse que, dependendo da votação no segundo turno, ele vai avaliar a manutenção da candidatura dele nas eleições do ano que vem. Aí eu pergunto, será que é uma bravata? Isso que eu ia perguntar. Tá aparecendo, né? Será se é definitiva essa decisão? Pouco provável. Ou um blefe, né? Mas ele tem que tomar cuidado, que às vezes o blefe não sai muito bem como planejado. Tá, o tiro sai pela culatra. Jânio Quadros que o diga. Eu lembrei exatamente dessa história, achando que ia ser, né, pediu para sair, achando que seria ovacionado pelo povo, iam pedir para... Acabou que foi embora e ok, querido, vá com Deus, né? Filo por que quilo. Exatamente. E ele está amedrontado por causa do resultado das pesquisas. Sérgio Moro passou da frente dele, mas sabe como é que é? O Ciro Gomes, ele é sempre polêmico. Então, vamos ver, né, como é que vai ficar a situação. Porque ainda tem o segundo turno de votação. Houve um desgaste muito grande na votação de ontem e o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidiu deixar na que vem, provavelmente na terça-feira, a votação em segundo turno. Isso dá tempo para os partidos remontarem suas estratégias, reavaliarem suas convicções e talvez até mudar o voto. A gente vai esperar também essa situação, porque tudo na Câmara, como eu já falei para vocês, pode mudar em 5 minutos. É verdade. Agora, gente, a bancada do Amazonas como votou a assim. Bancada? O deputado Alberto Neto, capitão Alberto Neto, votou. Quem votou sim? Vamos lá. Sim. Capitão Alberto Neto, Silas Câmara, Átila Lins, delegado Pablo e Bosco Saraiva. Quem votou não? Deputado José Ricardo, Marcelo Ramos e Sidney Leite. A gente conversou com o deputado Bosco Saraiva, que ele explicou a razão pelo seu voto sim à PEC dos precatórios. Vamos ouvir o que ele disse. Eu votei a favor da PEC 23 porque o meu partido Solidariedade fechou questão em torno do tema e a unanimidade de seus membros votou a favor dessa PEC, porque compreende necessária a implementação imediata do Auxílio Brasil no valor de R$400 para cerca de 17 milhões de famílias que passam neste momento por enormes dificuldades alimentares no nosso país. A gente acompanhou a fala do deputado federal Bosco Saraiva, do Solidariedade do Amazonas, e o assunto é PEC dos precatórios. Carlos Eduardo.
Isso, Karime. O deputado Bosco Saraiva, ele fala um ponto importante, uma avaliação que a maioria daqueles parlamentares que votou a favor pensa, né? Tem que ser rápido, tem que ter pressa para aprovar, para o dinheiro sair, para pagar a população. Por quê? A população já não vai receber, desde o fim desse mês, do fim de outubro, não recebe mais nem Bolsa Família e nem auxílio emergencial. Então, não vai ter dinheiro. Então, é preciso aprovar logo para o governo destinar dinheiro para essas famílias já em dezembro e evitar uma crise ainda maior em dezembro. Esse é um ponto. Agora, o outro ponto é a forma como o governo quer aprovar esse recurso. Ele precisa mudar a regra do teto de gasto, precisa criar um rombo para garantir esse recurso. E é um recurso muito grande, valor R$400. O governo não consegue bancar. Eis aí a grande polêmica. Os partidos entenderam que o prejuízo é maior que o benefício. A gente falou também nesse ponto, nesse sentido, né? Pensa o vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos. Ele votou não à PEC, como ele já havia dito aqui pra gente. Vamos ouvir o que ele disse. A PEC dos precatórios é muito prejudicial ao país, na medida em que abala dois fundamentos de um país que quer ser confiável para investidores, jogando no lixo a segurança jurídica e a efetividade das decisões judiciais. Além disso, é um calote em credores, o que torna o país inconfiável, e uma verdadeira pedalada que gera uma bomba fiscal, empurrando despesa obrigatória do ano de 2022 para os anos seguintes. Para os professores, que receberiam já em 2022 os 60% do precatório do Fundef, é também um calote, na medida em que parcela em 3 vezes, sem nenhuma garantia de pagamento por conta do teto. Tá aí o posicionamento do deputado federal Marcelo Ramos, vice-presidente da Câmara, justificando por que ele votou contra a PEC dos precatórios, não é, Carlos Eduardo? Karime, pode ver que são posicionamentos diferentes, né? Marcelo Ramos fala de um jeito, Bosco Saraiva pensa no dinheiro, o outro pensa na forma como assegurar o dinheiro, né? São pontos polêmicos, fica aí uma situação, uma guerra de narrativas. E nesse sentido que está surfando aí o presidente Jair Bolsonaro. Hoje ele criticou, ele deu uma entrevista na rua, foi pra rua e criticou os parlamentares que votaram contrário. Ele disse que esses políticos que votaram não querem que o povo passe fome. Aí veio alguns partidos, já algumas lideranças partidárias já estão postando nas redes sociais, inclusive o PT, o Partido dos Trabalhadores, diz que Bolsonaro está usando esse jogo político mais uma vez para jogar a classe política contra a população, que é uma tática usual do presidente da República. Karime, Carlão. Carlos Eduardo, falando Jair Bolsonaro, rapidinho para encerrar, teve depoimento dele hoje na Polícia Federal, não teve? Exatamente, Karime. Foi ontem à noite o depoimento que ele prestou à sede da Polícia Federal aqui em Brasília. O depoimento completo já é público, já foi divulgado nos principais sites de notícia. O depoimento de Bolsonaro é no âmbito das investigações sobre a possível interferência política dele na gestão da Polícia Federal. O ponto-chave do depoimento de Bolsonaro é que ele solicitou a Sérgio Moro, na época ministro da Justiça, a substituição do diretor-geral da Polícia Federal, o delegado Maurício Valeixo, pelo delegado Alexandre Ramagem, que é amigo da família de Bolsonaro e trabalhou na segurança particular durante a campanha eleitoral. O presidente disse que o pedido dele foi em razão da falta de interlocução que havia entre ele e Valeixo, e que a troca por Ramagem seria em razão da competência e da confiança do amigo dele, o delegado da Polícia Federal. Outro ponto polêmico desse depoimento é que Bolsonaro voltou a dizer que foi chantageado por Sérgio Moro. Ele disse que o então ministro teria concordado com a indicação de Ramagem, desde que ele fosse indicado a vaga para o Supremo Tribunal Federal. Essa vaga, hoje, é ocupada pelo ministro Cássio Nunes. O depoimento de Bolsonaro, Carlão e Karime, trouxe à tona aquela confusão que foi a saída de Sérgio Moro do governo. Ele, que era chamado de paladino da justiça e foi para o governo com a proposta de varrer a corrupção do governo e acabou saindo ao tentar evitar as manobras do presidente da República dentro da Polícia Federal, que investiga diversos crimes envolvendo os filhos do presidente da República. O advogado de Sérgio Moro disse numa nota, declarou que o depoimento do presidente da República foi uma surpresa e que a defesa de Moro não foi comunicada previamente, impedindo assim de participar, de formular questionamentos pertinentes. Da mesma forma, no
como ocorreu quando Sérgio Moro prestou depoimento à Polícia Federal em maio do ano passado. Karime e Carlão. Ok. Muitíssimo obrigada. Aqui tem uma informação que, falando em Sérgio Moro, ministro na época, Operação Lava Jato, que o ex-coordenador da Força Tarefa Lava Jato, Deltan Dallagnol, anunciou hoje, quinta-feira, a saída dele do Ministério Público Federal. O anúncio foi postado nas redes sociais dele. E isso, ele estava no órgão há 18 anos. Especula-se aí uma possível migração também para a política. Vamos ver, né, Carlos? Trabalhar na campanha. Isso, exatamente. Todo candidato à presidência precisa de uma base forte. Essa é a estratégia dele, é a estratégia política. Mas olha, ele tem coragem, viu? Né? Saindo do Ministério Público. 18 anos cargo efetivo, deve estar bem. Estabilidade, né? Tá saindo para militar na área política, realmente é muita coragem. Ele deve estar sabendo o que está fazendo. Sem dúvida. Espero que eles pensem nisso. Muitíssimo obrigada pelas informações, Carlos Eduardo, direto de Brasília. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Até amanhã. Até amanhã. 6h25 e você está no melhor Mix do Brasil. Mix. Olha, a Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa do Amazonas já recebeu e está analisando a Lei Orçamentária Anual para 2022, prevendo receitas e despesas no valor de 22 bilhões e 100 milhões de reais. E comparado com o orçamento deste ano, a previsão orçamentária para 2022 é 20% maior, Karine. Mas o presidente, Carlão, dessa comissão, o deputado estadual Ricardo Nicolau, esse orçamento ainda pode ser muito maior, já que o Estado alcançou patamares recordes, mês a mês vem alcançando, não é? Bom, ainda segundo o deputado, o governo de Wilson Lima tem uma baixa eficiência nos gastos públicos, não utilizando os recursos de forma correta. Vamos aos detalhes do assunto agora na reportagem de Hector Silva. O governo do Amazonas encaminhou à Assembleia Legislativa do Amazonas o projeto de Lei Orçamentária Anual, LOA, para 2022, prevendo receitas e despesas no valor de 22,1 bilhões de reais. Comparado com o orçamento deste ano, a previsão orçamentária para 2022 é 20% maior. Por estes números, o governador Wilson Lima pode terminar o mandato administrando mais de 85 bilhões de reais em 4 anos. Dinheiro este que, na opinião do deputado estadual Ricardo Nicolau e presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa, não está sendo bem utilizado. O governo do estado não tem planejamento e esse orçamento está subestimado. Nós acreditamos que a arrecadação será muito maior. É um governo que não prioriza aquilo que é importante para a população, não gasta os recursos da forma correta e, infelizmente, não planeja o Estado para o futuro. Então, o que nós estamos vendo é uma lei orçamentária fictícia, muito embora o Estado tenha uma grande capacidade de investimento e uma grande capacidade de recursos para fazer com que o Amazonas seja um Estado diferente. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, aprovada em julho deste ano pelos deputados estaduais, previa um valor ligeiramente menor, de 21,7 bilhões de reais. A Lei Orçamentária Anual ainda não tem um relator e está em análise na comissão presidida por Nicolau. Agora, a Comissão de Assuntos Econômicos vai fazer a análise da lei orçamentária e das emendas dos parlamentares, para, em seguida, apresentar ao plenário um relatório que possa incluir também as emendas e as contribuições dos deputados. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Vamos combinar que 22 bilhões de reais é muito dinheiro para um governo incompetente. Esse volume de recursos é suficiente para colocar o Amazonas num outro patamar do que se refere aí à saúde, à segurança pública, à educação, enfim, obras de infraestrutura. Mas o que se tem desse governo é um festival de escândalos, de irregularidades e de denúncias de corrupção. É um governo aí que não estabelece prioridades, que não planeja, que não traz
trata os recursos públicos com honestidade. Pode ter um orçamento de 50 bilhões de reais que nada vai melhorar na vida dos amazonenses, porque é um governo que priorizou as negociatas, os contratos milionários, suspeitos, e não tem uma política pública eficaz para melhorar a vida das pessoas. Um governo que preferiu economizar dinheiro a investir na saúde em plena pandemia. É um ato criminoso. O governo Wilson Lima, que economizou 5 bilhões de reais durante a pandemia, podendo ter aplicado e modernizado o sistema de saúde e assim impedido que milhares de pessoas morressem nessa pandemia. Tudo para gastar no ano eleitoral. Mas as pesquisas mostram que o povo está alerta, está atento. Em todas as pesquisas, Wilson Lima é o último colocado com um percentual aí de 5%. É a resposta do povo ao governo do desmando, da incompetência e da roubalheira. Aliás, Karime Leão, nunca é demais, né? Lembrar que o Wilson Lima responde a um processo no Superior Tribunal de Justiça por vários crimes, entre eles o de chefiar uma organização criminosa que roubou recursos da saúde do nosso estado. Você está ouvindo 18 horas. Ainda hoje aqui no programa 18 horas, aqui em Manaus, o Pix também pode ser utilizado para pagar multas de trânsito e taxas. Daqui a pouquinho você fica sabendo de mais detalhes logo depois da playlist. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura para esta noite de quinta-feira e também madrugada de sexta. Tempo e temperatura com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 50% e 90%. Olha o Rio Negro, hein? O Rio Negro baixou apenas 1 centímetro de ontem para hoje, indicando que a vazante está na sua fase final. As águas baixaram 3 centímetros na terça, 2 centímetros na quarta e 1 centímetro hoje, quinta-feira. A cota do Rio Negro no porto de Manaus é de 19 metros e 44 centímetros acima do nível do mar. Você está ouvindo 18 horas. Olha, mesmo arrecadando bilhões de reais e batendo recordes em cima de recordes em receita, o governo Wilson Lima continua atrasando o pagamento de profissionais de saúde, profissionais que inclusive estiveram e estão à frente, né, enfrentando aí a pandemia de Covid-19, Karime Leão. Exatamente. Infelizmente, essa é a nossa realidade, Carlão. Um grupo de técnicos de enfermagem e enfermeiros da Rede Estadual de Saúde protestou hoje na Assembleia Legislativa do Amazonas. Eles reivindicam o pagamento de direitos trabalhistas, como periculosidade, tickets de alimentação e recebimento integral de 13 plantões. E não de 10, como tem ocorrido. Isso segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Santas Casas, entidades filantrópicas e religiosas e estabelecimentos de saúde do estado do Amazonas, o Sindiprive. Karime, segundo, né, o sindicato, mais de 5 mil profissionais não estão recebendo os benefícios, mesmo previsto em contrato, e trabalhando com a carga elevada desde o pico da pandemia e até hoje, desde lá até hoje trabalhando aí com carga elevada. Vale lembrar que esses direitos são fundamentais para esses profissionais de saúde que recebem R$ 1.400 por mês e precisam pagar aluguel, alimentação, luz e todas as outras contas que não são poucas, né? Pois é, Carlão, e com isso o que a gente imagina? O orçamento desses profissionais não fecha, não dá para sustentar. Ressalto aqui que muitos deles tiveram Covid, ficaram com sequelas e continuam trabalhando sem parar. Governo, né, o governador, no caso, não pode dizer que não está sabendo da situação, não está recebendo as informações necessárias porque está. Não paga porque não quer. O que os profissionais de saúde querem é apenas que o governo cumpra o que está no contrato. É simples, né? Não foi contratado. Não sei se é inusitável ou absurda, inaceitável. Isso é de fato, tá? Porque dinheiro para gastar mais de 100 milhões de reais com propaganda, isso tem. Isso não tem problema algum de gastar todo esse dinheiro com publicidade e propaganda. Mas não paga os direitos dos profissionais de saúde. Aí não dá, é uma brincadeira, né? Nunca
esse governo nunca valorizou os profissionais de saúde. Agora mesmo, acaba de conceder um reajuste de menos de 9%. Gente, menos de 9%, enquanto que a categoria estava esperando, no mínimo, 24%. Olha essa diferença absurda. Sem dúvida alguma, a gestão de Wilson Lima é um notório, é uma gestão inimiga da saúde pública. Mix. Bom, e falando aí sobre a CPI da Energia da Assembleia Legislativa. A CPI lá na Assembleia Legislativa sobre a energia, né, Karime Leão? A gente destaca agora a pesquisa feita pela Associação Amazonense de Municípios com base no que foi pedido pelos membros da comissão. A conclusão é que quase 70% dos ouvidos declararam insatisfação com os serviços da Amazonas Energia. Exato, Carlão. Um relatório técnico foi apresentado à CPI da Energia e os principais problemas apontados pelos consumidores na prestação de serviços da empresa no interior foram apagões, racionamentos, atendimento ruim e, é claro, preços abusivos. Vamos entender melhor sobre o assunto agora na reportagem de Júlia Gomes. O levantamento feito pela Associação Amazonense de Municípios mostrou que a maioria dos consumidores no interior do estado, principalmente na área rural, está insatisfeita com a qualidade dos serviços prestados pela Amazonas Energia. A informação foi dada pelo presidente da associação, Jair Souto, com base em um relatório apresentado à CPI da Energia da Assembleia Legislativa do Estado. No que tange a qualidade dos serviços de energia elétrica prestados ao município, tanto nas áreas urbanas como nas áreas rurais, detectou-se nas respostas o maior grau de insatisfação com relação ao serviço prestado na área rural. E aí a gente, de forma muito percebe que 69,4%, né, extremamente negativo os serviços, e na área urbana cai um pouquinho, mas chega 56,4%. Ainda segundo Jair Souto, os principais problemas apontados pelos consumidores na prestação dos serviços da Amazonas Energia no interior foram apagões, racionamentos, atendimento ruim e preços abusivos. A maioria deles manifestam insatisfação com os serviços prestados. Os principais problemas apontados foram os apagões, blackouts, racionamentos, atendimento ruim ou insuficiente para a população e preços abusivos. Vale ressaltar que foi detectado um grau de insatisfação na área rural maior do que na área urbana, especialmente em virtude dos problemas de logística. O relatório mostrou que 59,2% dos ouvidos confirmaram que o racionamento de energia no interior é frequente. Quando questionados sobre os blackouts, 75,5% disseram que os apagões são corriqueiros. Já quanto às cobranças indevidas ou abusivas, 72,1% afirmaram ser uma prática muito frequente. Quando perguntados sobre a manutenção e ampliação da rede elétrica pela concessionária de energia, 52,4% responderam que raramente isso ocorre. Assim que recebeu a notificação da CPI da Energia no dia 13 de outubro, a Associação Amazonense de Municípios fez uma pesquisa sobre a qualidade dos serviços de fornecimento de luz elétrica no interior do estado. Foram ouvidos prefeitos, vereadores, funcionários públicos, além de comerciantes, autônomos, agricultores e donas de casa, no período de 25 de outubro a 1º de novembro. O questionário utilizado para a pesquisa foi elaborado com base no que foi pedido pela CPI e também em alguns critérios empregados na pesquisa de satisfação aplicada periodicamente pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E hoje vamos conversar com o mestre em Jiu-Jitsu, Rayson Gracie, que está em Manaus para receber uma homenagem na Assembleia Legislativa do Amazonas e pela Câmara Municipal de Manaus. Rayson Gracie é o terceiro filho de Carlos Gracie, o fundador do Brazilian Jiu-Jitsu.
E ele estava me contando aqui, gente, que é fantástico. Ele já é cidadão amazonense, já recebeu essa, né? Já é nosso, já é daqui, praticamente da terra, né? Então, como é que o senhor recebeu o anúncio de mais essa homenagem? Seja muito bem-vindo ao programa 18 horas. Boa noite, mestre em jiu-jitsu, Rayson Gracie. Boa noite. Boa noite. Agora, o senhor está no céu. Perdão, o senhor está no céu. Vamos lá. Me sinto, para mim, é sempre uma festa visitar, porque eu me considero amazonense, que eu já tenho uma vida, né, muito significativa aqui, né? Quando eu estive aqui em 1977, né, e a gente fundou a primeira federação de jiu-jitsu, né? Mas o que foi mais significativo para mim ainda do que o jiu-jitsu foi o fato da minha filha ter nascido aqui no Amazonas. Minha filha Kendra Gracie. Que maravilha. Então isso me deixa orgulhoso. E eu sou carioca, mas também sou amazonense e reivindico esse direito. Fantástico. Bacana. Somos. Olha, antes de falar aí, de fazer alguma pergunta sobre a sua homenagem, eu tenho uma curiosidade, né? Nós sabemos que o seu pai, ele estruturou muito bem a vida dele, né? Em 3 pilares, né? Que é o jiu-jitsu, uma dieta, né? Uma dieta Gracie, inclusive, e o espiritualismo. Você também caminhou nesse sentido aí? Fale para nós um pouco. É interessante, né? Esses pilares, esse modo de viver. O meu pai, o Carlos Gracie, né? Ele se baseou também muito na crença, né, na divindade, né, e na parte espiritual, da espiritualidade, ele sempre foi o mentor da família, né, e na parte técnica, né, que ele foi o primeiro a ter contato, né, com o mestre Mitsui Maeda, né, em Belém do Pará, né, e quanto à parte de alimentação, né, essa nossa dieta é uma coisa muito simples, entendeu? Agora, deve ser feita corretamente, evitando, vamos dizer assim, praticando a combinação de alimentos, entendeu? Sim. Evitar alimentos que provocam acidez, né? Porque a humanidade sofre de acidez, né? Que geram doenças incalculáveis, entendeu? Que é o ponto de partida, né? Para todo o mal que existe, né? Então, alimentos que fermentam, né? Eles provocam acidez. Seria o próximo passo, né? Então nós evitamos, procuramos fazer uma combinação química de alimentos. E você pode comer tudo, entendeu? Agora, porque às vezes tem 2 alimentos excelentes, mas quando misturados, eles não combinam entre si e criam a fermentação, né? E depois acidez. Agora, o jiu-jitsu nosso brasileiro é internacionalmente conhecido e reverenciado. Isso dá muito orgulho? A gente explica tudo do nosso jiu-jitsu ou tem alguns segredos que a família Gracie tem e não conta pra ninguém? Acho que não, né? Porque a gente se espalhou, né? Se fosse segurado, não teria. Tá no mundo inteiro hoje o jiu-jitsu, né? Em filmes e tudo, né? Exato. Esse é agora, de qualquer forma, nós não podemos deixar de referenciar também a cultura japonesa, né? Porque, quando eu estive no Japão a primeira vez, né? Esse dia eles estavam abrindo bagagem de todo mundo, né? Aquela desconfiança tremenda que o cara pudesse estar levando alguma droga, alguma coisa errada e tal. Aí o inspetor lá, né, eles falam português também, né? Porque 300 mil lá. Alguém fala português ali, muita gente. Falam, porque tem a colônia japonesa em São Paulo. Sem dúvida. E então, ele perguntou para mim, o que você veio fazer aqui no Amazonas? Eu falei, olha, eu fui convidado para receber homenagem aqui, em nome da minha família, mas eu não quero receber homenagem, não. Eu quero homenagear a cultura japonesa e o jiu-jitsu que nós assimilamos e que permitiu que nós tivéssemos esse sucesso todo que está acontecendo aí. Então, eu vim mais para agradecer. Olha, você, né? Aí o cara falou assim, não precisa abrir a mala dele, não. Só com esse discurso, que bonito. Eu tava para abrir a sua mala. Aí você chegou, vem aqui para agradecer. Aí eu me senti mais tranquilo, né? Bacana. Olha aí, você, hein? Você é faixa vermelha 9º grau, né, no jiu-jitsu. Conhece todos os segredos da arte como poucos. Você vai participar ainda do Jungle
Classic de Jiu-Jitsu? Como é que vai ser? Não, eu venho para assistir, né? Hoje em dia eu sou espectador, né? Não vai nem fazer uma apresentação. Vocês é que são os grandes heróis que estão carregando a bandeira, né? Eu acho que o trabalho dos Gracie, eu acho que já foi concluído, entendeu? Que era justamente de expandir o jiu-jitsu aí, né? Não só no Brasil, como pelo exterior, né? Então eu acho que essa missão aí já está cumprida, não tem que... Agora é a vez dos continuadores, né? Os novos Gracies estão aparecendo aí, né? Que a gente tem que... Eu procuro mais comparecer para me manter atualizado hoje em dia. E também ainda pratica, ainda pratica, é claro, né? Ainda tem todo um... E o jiu-jitsu amazonense aqui não deve nada a ninguém, muito pelo contrário, né? O material humano daqui eu acho que é da melhor qualidade, né? Olha aí. E, inclusive, aqui o que se sabe, né? Que todo país, né? Qualquer lugar, em todos os estados do Brasil, sempre tem as melhores academias, as regulares e até mesmo as piores, né? Fundo de quintal, essas coisas todas. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte: no Amazonas, qualquer academia de jiu-jitsu, por pior que seja, está sempre lotada. Imagina então as regulares e as melhores, entendeu? São muitos talentos. E é o único lugar que eu também verifiquei em que o jiu-jitsu é mais forte que até que o próprio futebol, aqui do Amazonas. Entendeu? Os outros lugares não. Futebol, aquela coisa toda, né? Aqui é o jiu-jitsu. É verdade, isso realmente acontece, ocorre. E temos aqui um bom jiu-jitsu, não é? E eu noto o seguinte, por exemplo, que para fortalecer o que estou dizendo, é que tem muita gente aqui que não torce pelo Nacional, pelo Rio Negro, mas torce para outros clubes lá de São Paulo, Rio de Janeiro e tal e coisa. Já ao contrário até mesmo da Bahia, que lá é Esporte Clube Bahia e Vitória, não sei o que, eles não querem nem saber de time do Rio de Janeiro, de São Paulo, de ninguém e tal. O campeonato lá é mais forte. Aqui divide mas aqui os dois, no Amazonas nós temos o nosso jiu-jitsu. Pronto. Que não fica atrás de ninguém, entendeu? Olha então aí. você usa isso como argumento. Pronto, tá certo. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Está aqui conversando com a gente aqui nos estúdios da Mix. Muito obrigado também pela atenção e para mim é uma honra estar de volta aqui e ser recebido por vocês como um filho da casa que eu sou. Que maravilha. Muitíssimo obrigada mesmo e que tenha uma bela homenagem. Muito obrigado. Muito obrigado, uma ótima noite. Conversamos com o mestre em jiu-jitsu, Rayson Gracie. Agora 6h50 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, o Pix, sistema de meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central, conquistou definitivamente os brasileiros. Até nas barracas do camelô, hoje o Pix é o meio de pagamento mais aceito. É rápido, prático e seguro e, além disso, evita que o consumidor ande com dinheiro no bolso. E agora o Pix também pode ser utilizado para pagar multas de trânsito e taxas, não é isso, Karime Leão? Exato, Carlão. Bom, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana já disponibilizou essa ferramenta também para os motoristas de Manaus, simplificando assim os pagamentos das infrações de trânsito e as taxas anuais. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto na reportagem agora de Hector Silva. Para facilitar e modernizar o atendimento aos cidadãos, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, o IMMU, órgão responsável pelo trânsito no âmbito municipal, disponibiliza desde o dia 27 de outubro o pagamento de taxas e multas municipais por meio do Pix, o sistema eletrônico de pagamento instantâneo disponibilizado pelo Banco Central. Ao imprimir as multas no portal do órgão, o documento terá um QR Code, onde os motoristas poderão realizar o pagamento pela nova opção, conforme explica o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins. Então, tu entra na página, faz a consulta e ali vai aparecer se você tem multa ou não. Se você não tiver multa, parabéns, porque você é um excelente condutor e está dirigindo de forma que não foi multado. Se, porventura, tiver a multa, então você vai lá, imprime a multa e na impressão da multa já vem ali o código, o QR Code para você fazer a leitura e a partir dele você fazer o pagamento via Pix. Com isso facilita para as pessoas fazerem a consulta para saber se está tudo bem com o seu veículo e também no caso de ter sido autuado, buscar
buscar a multa e fazer o pagamento de forma mais rápida. As 5 principais causas de infrações mais comuns no município também podem ser pagas via Pix. São infrações muito comuns dos condutores de veículo no município, conforme explica o vice-presidente do trânsito do IMMU, Edson Leda. Hoje nós temos as 5 principais causas das infrações aqui no município são estacionamento em local irregular, condutor ou passageiro sem o cinto de segurança, condutor de motocicleta sem capacete ou o passageiro sem capacete, avanço de sinal e utilização de celular. Essas são as principais as que nós mais temos autuados dos condutores por infração. Então, assim, nós orientamos a população que atente não só para essas infrações, mas para todos em geral, que a lei de trânsito ela vem para proteger a população de um acidente ou de um sinistro. Então, assim, quando nós obedecemos a sinalização de trânsito, nós diminuímos as possibilidades de sinistros na cidade de Manaus. Os motoristas continuam a ter a opção de quitar suas dívidas no cartão de crédito, parceladas em até 12 vezes. Todos os cartões de crédito são aceitos para o pagamento, que pode ser feito na sede do IMMU, no bairro Cachoeirinha. O IMMU ainda disponibiliza 37 pontos de estabelecimentos comerciais em que os usuários poderão realizar os pagamentos de taxas e multas de trânsito, além dos caixas eletrônicos do Banco do Brasil e o posto de atendimento na sede do órgão. A lista dos endereços está no site immu.manaus.am.gov.br. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 54 minutos. Nesta quinta-feira, o deputado estadual delegado Péricles denunciou irregularidades na execução das obras de pavimentação da M010. Artemisa Gadelha tem mais informações. A nossa jornalista de plantão, Artemisa, essa obra que custa milhões ao estado, ao invés de camadas asfálticas de qualidade, estão usando asfalto sobre pissarra. É isso mesmo, Artemisa? Isso mesmo, Carlão. Boa noite para você, boa noite para Karime e para todos que nos acompanham aqui no 18 horas. Olha, mais precisamente, Carlão, 366 milhões de reais. Uma obra milionária para usarem apenas uma base asfáltica sobre pissarra na M010. Para a gente entender o que é pissarra, é um tipo de mistura aí feito com areia, terra umas pedrinhas e pedras. Então, após essa composição, Carlão, é preciso colocar várias camadas aí de asfalto, cimento e outros componentes. Mas, segundo o deputado estadual, delegado Péricles, do PSL, ao invés de asfalto de qualidade, a M010 está recebendo apenas a base asfáltica. A obra começa no quilômetro 227 da M010, a área ali de bifurcação que leva ao município de Silves, distante de Manaus, 181 quilômetros. E hoje o deputado delegado Péricles falou sobre esse assunto na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Vamos então acompanhar o pronunciamento dele? A previsão da base asfáltica, né, é que se tenha aí por volta de 25 centímetros e que se tivesse ali a base reciclada com adição de seixo e cimento de 20 centímetros. E claro, aquela base superficial de asfalto, que é mais 5 a 10 centímetros. Só que o que nós constatamos no local, e isso é grave, eu quero chamar a atenção de todos, porque nós precisamos, como parlamentares, cobrar a empresa que está fazendo o serviço, porque é um consórcio. Na verdade, eu não sei qual é a empresa responsável por esse trecho, mas nós precisamos cobrar, né? Olha a situação do serviço que está sendo prestado por essa empresa, da pavimentação asfáltica desse trecho, né? O que ele fez? Ele colocou uma camada asfáltica apenas por cima de pissarra. É isso que está sendo feito na M010, num contrato de mais de 360 milhões. Ou seja, não tem a base asfáltica com seixo e cimento de 20 centímetros, não tem nada. Precisamos, se for o caso, até chamar essa empresa
aqui na Assembleia para dar explicação, porque não é esse o serviço que ela foi contratada. Ninguém vai admitir, e é nosso papel aqui fiscalizar um serviço porco desse. Nós ouvimos aí o pronunciamento forte. Inclusive do deputado delegado Péricles. E ele mostrou várias fotos ali durante o pronunciamento dele. E você viu aquela camada fininha de asfalto. Mas a denúncia não para por aí, não. Dos 5 trechos previstos no plano de trabalho, apenas um está sendo executado. Vamos ouvir novamente o deputado delegado Péricles. Eu pedi para a minha equipe ir em loco, no local, visitar para saber o que estava acontecendo. E para que você tenha uma ideia, inicialmente é necessário que se tenha 5 trechos dentro do plano de trabalho das obras, dividido durante toda a M010. E o que foi constatado no início que só há um trecho realmente com obras em andamento, que é ali do quilômetro 227. O acostamento, que também é previsto, da mesma situação, a base asfáltica, está se jogando apenas seixo nas laterais, que era de 1,5 metro. Apenas se jogou seixo. Então, eu estou trazendo aqui porque está no início da obra. Há ainda a possibilidade de se ajustar para que se faça um serviço de qualidade na M010. Ouvimos então o deputado delegado Péricles e o que a gente espera, no mínimo, é uma obra de qualidade. Mas que estamos vendo ali apenas, Karime? Apenas uma camada fininha de asfalto, que inclusive essa obra está acontecendo e a estrada já está voltando novamente a ter aqueles velhos buracos de sempre. Não resiste, Com uma chuva forte, leva todo esse asfalto muito fininho, Se não for de qualidade, não adianta que não resiste, É verdade, uma obra milionária. 366 milhões de reais com asfalto de péssima qualidade. E um trabalho todo, Ok, Artemis Gadelha, muitíssimo obrigada pelas suas informações. Agora em Manaus, 6h59. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Não tem dado certo as campanhas de marketing do governo do Amazonas na área da saúde. Um governo que já gastou mais de 100 milhões de reais em propaganda não consegue esconder os problemas. Depois dos escândalos ao longo da pandemia, como a compra de superfaturada de respiradores e a falta de oxigênio, parece que problemas graves se mantêm. E um deles, também grave, se revela a cada protesto de trabalhadores da saúde. Os sindicatos já criticaram o reajuste salarial apresentado pelo governador Wilson Lima. Agora aparecem quase que diariamente os protestos por direitos trabalhistas e atrasos em pagamento de salários. O governo vai ficar mostrando que não se importa muito com os profissionais que estiverem nas linhas de frente do combate à pandemia e que salvaram milhares de vidas de pacientes de Covid-19. Até quando? 18 horas. 7 horas em ponto, Karime Leão, fechamos mais uma edição do 18 horas. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo e até amanhã. Boa noite e até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo, de volta amanhã.